Uma boa tarde para todos. Então, sejam todos muito bem-vindos à segunda quarta do mês de janeiro deste ano 2021, sendo hoje, dia 13, rogando a Jesus e a espiritualidade que possa nos abençoar para mais uma tarefa virtual da nossa reunião de captação. Nós estamos trabalhando a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje, dentro do capítulo 23, que traz o título Estranha Moral, nós vamos fechar os itens, que são 17 e 18, fechando também o capítulo. O item 17 e 18 é a fala de Allan Kardec dentro de um ensinamento de Jesus, ao qual ele vem trabalhando desde o item de número 9. Ele vai extrair uma passagem que está no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 10, versículos 34 e 35 e 6, e que diz assim: Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos familiares, ou domésticos, conforme algumas traduções. Kardec vem, ao longo dos itens após esta passagem, trabalhando com muito carinho o entendimento dessa fala de Jesus. Lembrando a todos que a espada a qual Jesus faz referência e que nós já comentamos, não é mais aquele artefato bélico onde você vai utilizar para ferir a quem quer que seja. A espada do cristão é agora o seu coração, o seu pensamento, a sua fala, a sua atitude, a forma como ele vai se conduzir e se direcionar, não somente na atual existência, mas nas existências futuras. Então, Jesus, ele está fazendo uma advertência à época, para nós, do quanto os seus ensinamentos iriam entrar em conflitos e em grandes contradições com até mesmo seres reunidos dentro de um mesmo lar. Hoje, nós estamos observando de uma forma até, digamos assim, bem ampla, esses ensinamentos do Cristo, porque parece que as famílias estão se desmoronando, estão se acabando, onde cada elemento do grupo familiar está buscando viver conforme os seus próprios interesses. Não somente temos observado nos dias atuais, como desde a época de Jesus ter estado entre nós, e o quanto séculos foi trazendo para nós inúmeros conflitos, guerras e dificuldades no campo das relações entre os seres, para que a mensagem do Evangelho de Jesus pudesse realmente germinar, desenvolver e florescer. Tudo isso somado, o ensinamento de Jesus, então, cada vez mais ele vai se atualizando, porque ele se imortaliza para todos nós, tendo em vista que hoje, com a proposta que o Espiritismo nos apresenta, nos esclarece e nos afirma, somos espíritos. Mas não somos espíritos criados no momento da concepção
como é colocado por algumas propostas teológicas. Somos espíritos imortais, viajores no tempo e no espaço, que pelas reencarnações nós temos o dever inadiável de processar o nosso aperfeiçoamento, o nosso burilamento, o nosso engrandecimento diante da própria consciência, diante do Cristo e diante de Deus. Para que nós possamos desenvolver isso, precisamos estar em contato, precisamos estar relacionando com as pessoas, com os seres humanos, principalmente dentro do próprio lar, abrigados sobre o mesmo teto. E aí que vai entrar justamente uma das grandes dificuldades, ainda hoje, de cada um de nós. Procurar relacionar com amor, com empatia, com aquele coração que está juntamente ao nosso. Pois bem, sabemos das grandes dificuldades. Sabemos que cada individualidade tem a sua forma de pensar, de se conduzir, de agir e até mesmo de viver, conforme aquilo que cada um de nós pensamos e achamos o que seja o melhor para nós. Mas lembremos que Jesus, que é o Mestre e Senhor de nossas vidas, e que é a referência maior que Deus deu à humanidade para que nós pudéssemos segui-lo, mostrou-nos claramente que para vivermos a mensagem dele, para que essa mensagem realmente crie raízes dentro de nós, se desenvolva e possa produzir frutos, teríamos que estar dentro de grandes batalhas, de grandes guerras, mas não as guerras bélicas, mas as guerras agora individuais de cada um de nós, mediante os conflitos que trazemos pelas reencarnações, somadas com aqueles que fazem parte do nosso agrupamento familiar ou das pessoas com as quais estamos sempre em contato, seja na atividade profissional ou até mesmo nos momentos de entretenimento sociais e, principalmente, dentro dos templos religiosos. No nosso caso, dentro da casa espírita. O Espiritismo vem reviver o ensinamento de Jesus. E aí, Kardec, no item 17 deste capítulo 23, ele vai dizer assim: o Espiritismo vem realizar, no tempo determinado, as promessas do Cristo. Por que ele fala isso? Porque, conforme ensina-nos o evangelista João, em seu capítulo 14, versículo 26, Jesus afirma aos apóstolos que ele enviaria um outro consolador, a fim de que pudesse reviver os seus ensinamentos e ainda nos esclarecer sobre aquilo que, à época, não tínhamos condições de compreender. O Espiritismo chega no momento correto, certo, da fase evolutiva da humanidade. E desde o século XIX até os dias atuais, já passados aí mais de 160 anos de doutrina espírita na Terra, ainda observamos, conforme Kardec vai
trazer para nós, na continuidade do item 17, o seguinte: não pode fazer, entretanto, sem destruir os erros. Ou seja, Kardec está dizendo que o Espiritismo vem realizar, no tempo determinado, as promessas do Cristo. Mas para que ele cumpra realmente o seu papel, ele vai colocar em nossas mãos, simbolicamente falando, entre aspas, essa espada, ao qual Kardec está trazendo o ensinamento de Jesus, conforme o evangelista Mateus, que nós lemos agora há pouco. E essa espada, que é um simbolismo, que vai ser a arma do cristão, porém agora, o pensamento, o seu coração, necessita combater o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, cercados nos seus últimos redutos, tentam ainda barrar-lhe o caminho. Então vejam bem, que Kardec está falando que todos esses vícios barram o caminho da doutrina espírita. Na realidade, eles barram o caminho do cristão. Barram e colocam-se como obstáculos na nossa trajetória evolutiva. Orgulho, egoísmo, ambição, cupidez, fanatismo cego são situações que ainda vivenciamos na atualidade e que necessitamos destruir, combater com a espada do conhecimento, com a espada do sentimento, ao qual, através das relações e das experiências, necessitamos testemunhar no dia a dia. Este é o convite para cada um de nós. E o quanto tem sido difícil para nós exercê-lo. E aí, chega na humanidade um vírus que coloca, digamos assim, de perna para o ar, ou de cabeça para baixo, a sociedade. Fazendo que a sociedade, que é o conjunto de indivíduos, reveja os seus conceitos, os seus valores. Para que a sociedade reveja os seus conceitos, os seus valores, se faz necessário que cada um de nós o façamos, porque somos a soma da sociedade. E ainda falta-nos muito a combater, a lutar, para que a mensagem de Jesus realmente possa florescer na nossa humanidade. E aí ele vai dizer o seguinte, Kardec continuando. Levantam contra ele, então ele está falando para o Espiritismo. Mas nós estamos pegando a fala de Kardec, que está falando para o Espiritismo, e trazendo para cada um de nós que somos, ou estamos nos esforçando em sermos espíritas cristãos, para que essa mensagem do Cristo possa realmente ganhar vida nas nossas atitudes. Então, vai levantar contra a doutrina, obviamente, contra cada um de nós, que estamos nos esforçando para viver a mensagem do Cristo, vai se levantar entraves e perseguições. Quantos entraves, quantas perseguições nós temos assistido conosco mesmos no encaminhamento das nossas atividades espíritas. Não vamos pegar dentro da pandemia, não.
Vamos voltar um tempo atrás, antes da pandemia. E vamos fazer uma reflexão de quantas lutas, de quantos obstáculos, de quantos entraves, de quantas perseguições, de encarnados e desencarnados, encarnados e desencarnados, familiares ou não, se posicionaram contra nós, porque estávamos ou estamos buscando viver uma mensagem de Jesus que é completamente uma mensagem que contradiz tudo aquilo que hoje a humanidade tenta impor como um padrão normal de conduta. Então vamos refletir com carinho. Então estamos sendo chamados a voltar para dentro de nós, reavaliarmos isso. E no encaminhamento disso, de repente, chega um vírus. E esse vírus coloca tudo de cabeça para baixo. Precisamos ficar isolados, dentro do lar, com os familiares. Com aqueles mesmos familiares que colocaram entraves, que nos perseguiam pelo fato de estarmos indo a uma reunião espírita ou uma tarefa espírita. Quantas vezes muitos de nós já não escutamos? Mas hoje é domingo, mas hoje é aniversário de fulano e você vai fazer uma atividade? Há essa necessidade? Quem nunca escutou isso? Isso são entraves. Isso são perseguições. Temos vários exemplos na humanidade em relação a isso. Lembrando aqui um pouco do próprio Francisco Cândido Xavier, que me veio aqui à mente agora, que Jesus possa abençoar não somente a ele, mas Emmanuel. Há um caso em que Chico, ele se vestiu com um terno, como se diz, né? Se emperequetou todo para receber uma honraria numa cidade fora de Pedro Leopoldo. E era um final de semana. E Chico, então, se prontificou a ir receber essa honraria. E estando na estação de Pedro Leopoldo para pegar o trem, porque naquela época andava-se de trem, ainda de uma cidade para outra, ele lá na estação, de repente, o Emmanuel chega e lhe pergunta: aonde o senhor está indo? Aí o Chico dá aquele sorriso e diz a ele: mas o senhor não sabe que eu estou sendo homenageado na cidade X? Vou lá receber as honrarias e o prêmio. Aí o Emmanuel diz para ele: grandes coisas. Que eu saiba, o prêmio que Jesus recebeu da humanidade foi uma cruz. E você, que está se esforçando para seguir Jesus, está indo receber um prêmio numa outra cidade? Bom, você pode ir. Eu vou voltar, porque tenho trabalho e muitos corações necessitados para atender. Sabe o que Chico fez? Na mesma hora, ele rasgou o bilhete e voltou para casa, tirou o terno e foi para o centro, São Luís Gonzaga, exercer a atividade. Então, são entraves. Do ponto de vista humano, isso seria assim, um absurdo. Nossa, Chico Xavier deixando de receber um prêmio, mas do ponto de vista espiritual, o que somos? Nós, mediante Cristo, para recebermos qualquer tipo de honraria. Não seria reviver
o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, ou até mesmo um tipo de fanatismo cego, como Kardec coloca aqui? O que fazemos? O que fizemos? Ou que podemos dizer que já temos uma folha extensa de serviços para termos algum tipo de merecimento? Será? Mediante as inúmeras reencarnações difíceis que nós tivemos no passado e que hoje estamos tendo a oportunidade de resgatarmos um pouco e de semearmos boas sementes para, quem sabe, num futuro próximo, ou até mesmo agora, colhermos flores, mas não flores de honrarias de quem quer que seja, mas de termos a consciência tranquila e em paz, de termos feito aquilo que nos é possível e que está dentro dos nossos limites, nos esforçando a cada dia para sermos melhores do que ontem? Este é o objetivo. E aí Kardec continua. Eis porque ele é também forçado a combater. Ele está falando do espiritismo, nós estamos pegando a fala de Kardec e trazendo para a nossa intimidade, de cada um de nós. Precisamos combater isso ainda. E aí ele fala, a época das lutas e perseguições sangrentas já passou. E as que ele tem de suportar são todas de ordem moral. Então vejam bem, mais uma vez, Kardec afirmando, isso há 160 anos atrás, que hoje as nossas lutas seriam de natureza moral. E nós temos observado isso. As primeiras duraram séculos. As de agora durarão apenas alguns anos. O que é uma existência de 50, 60, 70, 80 anos, diante de séculos e milênios que já vivenciamos nesta humanidade? Porque a luz de Deus, que na Terra é projetada pela misericórdia de Jesus, não parte de um só foco. Então, Kardec está afirmando que, ao codificar a doutrina espírita, os espíritos se manifestaram em todas as partes do mundo. Da mesma forma que hoje estamos tendo a oportunidade de levar a mensagem de Jesus através dos meios tecnológicos disponíveis na humanidade, como agora, as casas espíritas hoje estão levando essa mensagem de luz a todas as regiões do planeta, para aqueles que desejam buscar de forma clara e objetiva a melhoria de si mesmo. Mas irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Então, esse é o nosso objetivo, de levar essa mensagem, de semear e propor, através dela, o esclarecimento a inúmeros corações. E vejam bem que coisa interessante. Não é somente os encarnados que estão recebendo. Lembrando que, dentro dos nossos lares, há os desencarnados. E quando nós nos assentamos para lermos, para ouvirmos, para estudarmos juntos, os desencarnados que estão próximos a nós, sendo do bem ou do mal, estão ali. Se é do bem, ótimo, estão nos ajudando. E se é do mal, melhor ainda, porque terão que ouvir
estando conosco, aquilo que nós estamos aprendendo. E aí, no item 18, Kardec diz, para que possamos, então, fechar. Aquelas palavras de Jesus devem ser entendidas. Que palavras? Vamos voltar de novo. Lá no item 9. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Ontem, na reunião de terça, o Valdir até chamou a atenção, e nós temos também já, em diversas oportunidades, falado sobre isso, que os verdadeiros inimigos de cada um de nós se encontram dentro de nós. Eles não estão fora. O convite da doutrina espírita, tanto quanto o convite de Jesus, é justamente fazermos essa reflexão, esse retorno à nossa intimidade, à nossa casa mental e aos inimigos que estão transitando dentro da nossa casa mental e da nossa casa do sentimento. O que está transitando nos nossos sentimentos? Que tipo de sentimentos estamos tendo? Esses são os verdadeiros inimigos. E aí vai esbarrar justamente no externo. Porque vamos entrar em conflito com aquilo que o outro está trazendo. O pai, a nora, a sogra, a filha, o filho, a mãe. Porque cada um de nós somos individualidades. E cada individualidade tem a sua casa. E aqueles que transitam dentro da sua casa, no caso, a mental, a do sentimento. E Kardec vem dizer justamente isso. Aquelas palavras de Jesus deveriam ser entendidas, portanto, como referentes à cólera, que, segundo previa, a sua doutrina iria suscitar. Cólera, podemos também dizer raiva. Por que não ódio? Será que quando... Vamos esquecer o outro, vamos pegar a nós. Será que quando eu me direciono para uma atividade dentro da casa espírita, que tipo de sentimento eu estou depositando em mim e colocando à frente de mim para que eu possa chegar na casa espírita e fazer aquela atividade com alegria? Porque se eu estou indo de forma entediada, de forma desanimada, ou até mesmo com um tipo de sentimento de raiva e, por que não, cólera, olha o combate que Jesus vem propor. Olha a espada ao qual o cristão deve combater em si mesmo. Os conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, as lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu com os hebreus, antes de sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado de sua parte, de semear a desordem e a confusão. O mal devia provir dos homens,
e não dele. A sua posição era a do médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, revolvendo os humores malignos do enfermo. Vejam bem, é humores mesmo, tá, gente? Não é tumores, não. Os humores malignos do enfermo. As traduções falam humores. Por que humores e não tumores? O que trazemos dentro de nós? Essa é a pergunta que não quer calar e que cada um devemos responder e termos a coragem de avaliar com sinceridade. Se o que trazemos ainda é desordem e confusão, Jesus veio trazer o remédio. E o remédio vai provocar justamente uma crise, mas é uma crise salutar, cujo objetivo é o bem, não somente nosso, mas de toda a humanidade. Este é o ensinamento proposto por Jesus, e que a doutrina espírita vem reviver, e que Kardec, com muita sabedoria e amparo do alto, trouxe para cada um de nós, dentro deste capítulo 23, do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o título Estranha Moral. Que possamos refletir com muito carinho e lembrar que não foi Jesus que veio trazer a paz ou a confusão. Ele veio trazer o ensinamento, queria propor na intimidade dos espíritos essa crise salutar. Mas o remédio ele deixou para que nós soubéssemos utilizar. E o remédio é o conhece-te a ti mesmo, a fim de encontrarmos conosco diante da própria vida. Eis o convite. Então, nós agradecemos imensamente a Jesus, o amparo da espiritualidade e o carinho de cada um de vocês que esteve aqui conosco. Um grande abraço.